Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago a última leitura coletiva que nós realizamos, que foi Amor, Sublime Amor, do Irving Schumann. Acredito que essa seja a pronúncia correta. Bom, hoje também temos a participação especial da Mimi, que não me deixou gravar sozinho, então ela também vai dar a perspectiva dela da obra. O que nós achamos? Não foi só a minha identificação da obra, mas também de muitos dos colegas do clube de leitura, que o livro ele é um tanto quanto simplista. Talvez essa seja a perspectiva do autor, né? Talvez o autor não quisesse potencializar a reflexão ou o debate ao longo da obra, e desde o início o objeto dele realmente fosse a produção de algo que poderíamos chamar de sessão da tarde. Uma obra leve, rápida, sem muita profundidade. Mas eu confesso que a mim me incomodou, porque várias lacunas, né, várias diálogos poderiam ter sido construídos ao longo da obra que acabaram não sendo efetivados. Por exemplo, para quem não conhece, ela se passa, então seria naquilo pós-Segunda Guerra Mundial, acredito que década de 50, 60, aonde a gente conhece um grupo de uma gangue daquelas bem caricata norte-americanas, né? Jovens sem uma missão muito clara, se unindo para lutar por nada. E esse grupo se defronta, né, os Jets, né, que é o grupo de jovens de origem norte-americana, se defronta com outro grupo que é um grupo ligado aos Sharks, que é uma outra gangue vinculada a porto-riquenhos que haviam emigrado para os Estados Unidos e ali tentavam residir. Então, olha só essa perspectiva que poderia ter sido potencializada, né? Nós poderíamos ter toda a questão dos Sharks, né? Porto-riquenhos pobres, emigrando para os Estados Unidos, que teriam que construir caminhos e pontes para poder viver. Todo esse potencial debate que poderia ter sido construído não foi. Nós não temos uma profundidade no Sharks, nós não conseguimos se vincular aos interesses, às lutas, aos anseios, que se ele tivesse aprofundado, né, se esse fosse o objeto do autor, com certeza nós teríamos sentido muito mais algumas coisas que acontecem ao longo da obra, por ter criado um vínculo emocional, por ter sentido que aqueles personagens realmente existiam. Da mesma forma que o Jets, né, que é a outra gangue, a gangue de norte-americanos, nós não conseguimos ter tempo de criar esse vínculo. Por mais que em alguns momentos tenham alguns indicativos de debates filosóficos, né, sobre a questão do eu e do grupo, né, a questão de eu me sentir pertencente a um determinado objeto, ainda assim o autor não consegue potencializar, ou não é o objeto. Eu acho que na verdade não foi nem não querer, é não ser o objeto do trabalho dele, é o que ele não queria fazer. Então, por isso, a grande dificuldade da obra. Não houve a possibilidade de criar vínculo com os personagens. Então, tudo que acontece com eles, a gente não sente. Mas, para resumir para vocês, é basicamente então um livro que faz uma reinterpretação no Romeu e Julieta à luz do pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Nós temos a Maria, que é uma descendente de imigrantes porto-riquenhos, né? No qual o irmão é vinculado aos Sharks, que se apaixona pelo Tony, que é o ex-líder da gangue dos Jets. Então nós temos aí um amor entre um jovem e uma jovem que são vinculadas a grupos distintos que estão constantemente lutando. E é nesse amor que vai acontecer uma série de coisas, né, que eu não vou entrar no detalhe para não falar spoilers, só que por nós não termos vínculo com eles, por não ter sido construído essa narrativa na qual nos possibilitaria estabelecer vínculo com os personagens, acabamos não sentindo o que acontece e a obra vai passando, passando e ela termina sem a gente se envolver muito. Vou ler só um trecho para vocês verem a forma de escrita do autor, né, para ver como é que se decorre a obra. Como os outros membros do Jets, ele usava o uniforme padrão dos dias quentes, calça de sarja ou jeans, camisetas justas para mostrar os músculos bem desenvolvidos e botas pretas de cano curto. À espera de uma decisão de Riff, os Jets rodeavam quando ele se apoiou no poste de luz. Eles se movimentavam nervosos, como se ansiassem por alguma confusão, os olhos brilhando em expectativa, os lábios contraídos em linhas duras e cruéis, os dedos parecendo garras pela tensão. Riff olhou por cima da cabeça dos parceiros, como já fizera tantas vezes em noites anteriores, na esperança de ver Tony descendo da rua. Porque Tony tinha abandonado os Jets, daquele modo era algo que Riff não conseguia entender, e começava a desconfiar da conversa fiada contada por Tony sobre a mãe dele. Então, basicamente, é uma obra que ela tem uma certa vinculação para quem já assistiu o filme Juventude Transviada, né, em relação a esses jovens que não conseguem se encaixar e buscam talvez na organização de gangues, na organização, né, uma forma de sentir pertencentes àquela sociedade. Só que, como eu já falei para você anteriormente, a gente não consegue criar esse elo de ligação com os personagens. E ao não criar o elo de ligação com os personagens, o livro meio que passa despercebido.
Então é um livro que tu lê tranquilo, rapidamente, né? Tu vai passando os olhos, só que é um livro que ao terminar tu percebe que nenhum debate foi aprofundado, nem mesmo essa questão do sentimento de pertencimento, do eu, do outro, do coletivo, e nem a questão da imigração, da luta dos mais pobres em tentar sobreviver. É um livro que, ao meu ver, poderia ter sido muito maior do que foi se tivesse aprofundado alguns desses detalhes, criando maior vínculo com os personagens, mas também talvez não fosse a opção do autor. Não sendo a opção do autor, ele conseguiu atender o que ele queria, que era um livro rápido, de uma leitura tranquila, mas que não te propõe nenhum tipo de reflexão mais profunda. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e nos seguir no Instagram. Até a próxima, pessoal!